Prezados, a paz do Senhor, mais uma vez, uma alegria, um prazer. Nós estamos aqui para darmos continuidade, então, aos nossos estudos, nosso curso teológico. Então, vamos continuar com essa apostila, essa matéria, que é Epístolas Gerais. E, então, hoje é a nossa terceira aula, na qual nós vamos estar abordando, então, a primeira epístola de João e também, né, a segunda epístola de João. Nós vimos as outras cartas, cartas de Pedro, e agora nós estaremos então entrando nas cartas do apóstolo João, e vamos então ver a primeira epístola, as suas características, como que ela transmite para nós as informações que eles estavam passando naquela época. Então, qual que é o tema geral, dessa primeira epístola de João? Nós vemos aqui que é uma carta afetuosa. Nós podemos ver e compreender aqui entre um pai espiritual e seus filhos na fé, ou seja, aquele que fundou aquela determinada igreja, e agora ele está reforçando a fé daqueles irmãos para que eles continuem fazendo a vontade do Senhor. Então tem essa característica de ser uma carta bastante afetuosa para alcançar então esses propósitos estabelecidos, estabelecer regras para provar a verdadeira espiritualidade e regras que separam aqueles que apenas professam e andam em amor e santidade daqueles que verdadeiramente fazem. Então, o tema geral é isso, E nós vemos aqui que nessa primeira epístola, como também nas outras, como nós veremos, tem uma característica bastante marcante de João, em que ele é conhecido então como o apóstolo do amor. Por quê? Pois ele era bastante afetuoso, com as expressões várias vezes repetidas, amor e filhinhos meus. Então a gente vê isso muitas vezes sendo expressa nessa epístola, e vemos que João ele tinha essa característica, alguém que realmente tinha o amor de Deus em seu coração e podia transmitir isso para as outras pessoas, para quem ele convivia, e nós vemos isso bastante claramente nessas epístolas. Vemos aqui que ele se apresenta como um testemunho particular, aquele que viu, aquele que ouviu todas estas coisas acerca do Senhor Jesus, do nosso Mestre. Então, evidenciando aqui que realmente ele conviveu, aquele que esteve com o Senhor Jesus. Então, por isso que nós falamos, tem experiência empírica, ou seja, experiência prática, experiência que foi realmente vivenciada. A sua declaração é um testemunho no presente em razão do que viveu no passado. Experiência de testemunho ocular, mesmo que indiretamente, água e sangue, ou seja, aquele que estava presente, que acompanhou o Senhor Jesus em todas as etapas, até mesmo ali na morte, então sendo essa testemunha ocular de tudo que se passou ali, que aconteceu ali. Então, vamos entender um pouco, irmãos, acerca de João. Quem foi João? Nós vemos aqui que tanto a primeira e a segunda carta de João, assim também
como a Epístola aos Hebreus, são as únicas que não têm indicação de autoria no próprio texto. Nas outras cartas, os irmãos podem estar observando as cartas paulinas, né, as que são endereçadas a Timóteo, né, cartas de Judas e de Tiago, todos eles se identificam, mas essas daqui não têm identificação. Né? Mas vemos que todos aqueles da igreja primitiva, né, desses primeiros escritores aqui, que a gente encontra muito escrito deles também, né, como Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria e muitos outros, eles afirmaram claramente, né, que quem escreveu essa carta é o apóstolo João, realmente aquele que viveu com Cristo. Né? E vemos também, né, que o vocabulário, o estilo, o pensamento e o objetivo não deixa dúvida de que o Evangelho e as 13 epístolas são do mesmo autor. Então é bem claro, bem evidente isso quando a gente compara os versículos, né, vemos a mesma forma de expressar, falar sobre o amor também. Né? Por que essa carta foi escrita? O que estava acontecendo? Para que os filhos de Deus tivessem comunhão com o Pai, o Filho e um com os outros, né? E ele reforçando essa comunhão que eles deveriam ter, para que não pecassem, para que reconhecessem o fundamento da vida eterna, para que a alegria do cristão fosse completa, a alegria gerada pela comunhão com Cristo. Né? Então, tem esses objetivos, né, conforme eles estavam passando ali por algumas situações, né, que precisavam desta palavra, né, de conforto, né, do apóstolo, né, de João, para que eles continuassem. Né? Também para que os cristãos não vivessem na prática do pecado, para que os cristãos estivessem cautelosos no tocante ao erro em relação aos que usam de engano. Então nós vemos aqui nesses versículos, né, 2 e 26, 2 e 18, 4 e 1, 3 e 7, né, ele falando muito sobre a heresia, né, que são aquelas falsas doutrinas que estavam ali presentes já no começo da igreja, porque muitos, né, eram gentios, outros tinham bastante crenças judaicas, né, que eles queriam introduzir isso, né, no meio da igreja, e precisava ser combatido, assim como o Senhor Jesus ele combateu, né, muitas divergências ali dos fariseus. Né, então ele da mesma forma, então João ele precisava estar advertindo a igreja para que não entrasse nessas heresias, né, não fossem cautelosos, né, atentos para não serem enganados. Né. Quem foi esse João? Né? Conhecendo um pouco mais de João, ele era filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago. João tornou-se discípulo de Cristo, antes era discípulo de João Batista. João tornou íntimo de Jesus ao lado de seus irmãos, Pedro e André. Acompanhou o julgamento e a crucificação de Jesus. Foi testemunha ocular da ressurreição e da ascensão de Cristo. Porque nós vemos lá que tanto Pedro e João, eles foram ali ao sepulcro, né? João, ele descreve no seu evangelho que ele foi, até quando as mulheres chegaram, né, falando que Jesus tinha ressuscitado, eles foram, ele Pedro, eles foram, ele entrou e viu e comprovou, né? Então, ou seja, a testemunha ocular realmente de tudo, né, que aconteceu na vida do Senhor Jesus, ele pôde então estar passando para nós. Né? Tornou-se uma das colunas da igreja em Jerusalém, passou seus últimos dias em Éfeso, morreu de morte natural, ou seja, o único discípulo, né, que morreu de morte natural. E aqui nós temos aqui algumas imagens, né, de Éfeso. É claro que hoje nós só temos ruínas, né, dessa cidade, a biblioteca, né, de Celso, que fica lá em Éfeso, né?
E ele passou seus últimos dias aí nesta cidade. Quando foi escrita? Por volta de 85 depois de Cristo, por ano Domini, algum tempo depois dos 4 evangelhos, cuja linguagem e temas da epístola parece presumir. Em 1 João 2,19, sugere que foi escrita em Jerusalém, conforme o historiador Rhodes. Carta foi escrita a uma igreja onde falsos profetas, falsos ensinos tinham progredido e feito progresso. Os mesmos leitores da carta, província da Ásia, mais tarde receberia também o Apocalipse, que João também estaria escrito, né? A igreja demonstrava uma tendência ao pecado e ao mundanismo, falta de amor fraternal, perda da certeza da salvação. Foi escrita no reinado de Dominiciano, pois não estavam sendo perseguidas por volta da década de 80. Então, veja que a igreja sempre teve que combater, né, esses problemas, a igreja sempre enfrentando problemas, né, em todas as épocas nós vemos a igreja enfrentando problemas e precisando então de que homens de Deus pudessem estar orientando e conduzindo ali da melhor forma, né? Então, qual que é o conteúdo doutrinário? Estabelecido a igreja, convertidos do judaísmo e do paganismo, procurava abalar a fé com teorias de suas primitivas crenças, né? Então eles procuravam fazer um evangelho misturado, né? Então isso, gente, é uma orientação para nós também, né? Porque sempre nós vamos ter que estar combatendo as heresias, né? Então nós temos que nos preocupar, né, em termos esse evangelho puro e evitar, é claro, muitas coisas, né, que vão surgindo e querendo tirar o foco realmente, né, do evangelho, o foco do Senhor Jesus, e muitas vezes colocando, né, o foco no homem, né? Então, se isso acontece, com certeza tem alguma coisa errada, né? Então nós precisamos ter bastante cuidado em relação a isso. João, ele se preocupava muito, né, em combater essas heresias, pois sabia que se não combatesse a igreja estaria perecendo, né? Por quê? Né? Quais uma das coisas que acontecia? Né? Ele afirma a humanidade de Cristo, declarando que não somente o ouviram, mas também o haviam visto, tocado, né? Então tinha essas teorias, né, de que talvez, né, Cristo ele não tivesse vindo assim realmente como ser humano, e essas coisas todas, né? Ele simplesmente foi alguém, né, que apareceu lá, mas não, ele comprova então a humanidade de Cristo, o sofrimento realmente dele, né? Denunciou os que negavam a sua humanidade, né? Então muitos negavam e falavam, né, que talvez ele não fosse, não tivesse realmente vindo em carne, foi simplesmente alguma coisa algum anjo, né, que apareceu. Então são coisas, né, que infelizmente têm origem no inferno, né, para desqualificar toda a palavra do Senhor, e João está combatendo isso, né? Deu ênfase ao fato de que os gnósticos não tinham o monopólio da sabedoria, mas os cristãos possuíam um conhecimento superior, não derivado de especulações, e sim em revelações, né? Então nós podemos dividir ela em introdução, comunhão com Deus, a filiação divina, o espírito da verdade, o espírito do erro, Deus é amor, a fé, e finalmente a conclusão, a confiança em Cristo. Então aqui na introdução, o que nós podemos ver?
as substâncias do Evangelho, a divindade e a encarnação de Cristo. Né? É bem claro, né, quando João ele começa, né, o versículo 1, como que nós podemos comparar também, né, com o seu Evangelho, né? A divindade e a encarnação de Cristo, as duas coisas, né? Cristo sendo divino e Cristo sendo humano ao mesmo tempo, né? Quando ele vem aqui para estar fazendo esta missão de nos resgatar. A garantia do Evangelho, a experiência do apóstolo, né? Ele fala aquilo que ele viu, né? Eles estiveram em contato pessoal com o verbo da vida, o testemunho apostólico, ele dando testemunho realmente, né, daquilo que ele viu e ouviu. O propósito de pregar o Evangelho, para que os crentes possam ter comunhão com os apóstolos e com todos os cristãos, para que os crentes possam participar de todas as bênçãos e privilégios que os apóstolos obtiveram da sua comunhão com o Pai. O resultado do Evangelho, a plenitude de gozo que vem da comunhão perfeita com Deus. Né? Então, ele mostra aqui este benefício, né, de pregar o Evangelho. Não é? O que é o Evangelho? Então, os crentes ter essa comunhão com os apóstolos e com todos os cristãos. Né? Então, ele evidencia muito bem isso, né? Ou qual é o objetivo então do Evangelho. Depois ele fala, né, da comunhão com Deus. Aí no capítulo 1, versículo 5 e até o 2 e 28, né? Ele deixa bastante claro isso, né? O que é a comunhão com Deus? Andar na luz, né? Ou seja, a pessoa não procurar fazer coisas escondidas, né, coisas ocultas que ninguém, ou achando, né, que ninguém está sabendo, que ninguém está vendo, ou seja, a pessoa ser realmente aquilo, né, que ela é, né, não procurar fazer coisas assim que ter duas aparências, né? Conhecimento e confissão de pecado, ou seja, a pessoa tem que ser autêntica, né? Obediência aos mandamentos de Deus em imitação de Cristo. Amor para com os irmãos. Afastamento do mundanismo. Doutrina pura. Né? Então, chamando esses crentes, né, para que eles pudessem realmente ter essa comunhão com Deus, né? E para ter essa comunhão, com certeza, tem que se afastar do pecado, tem que amar os irmãos, tem que fugir, né, do mundanismo, daquilo que o mundo oferece e ter realmente nessa doutrina pura. Né? Depois ele fala sobre a filiação divina, que vai aí do versículo capítulo 2, 19 até o 3 e 24. Então, aqueles que são filhos, o que vai acontecer? Eles vão andar retamente, né? O cristão deve mostrar um antagonismo absoluto ao pecado dos seguintes fatos: a sua filiação divina e a esperança de chegar a ser como Jesus. O pecado é anarquia, transgressão da lei, em suma, rebelião contra Deus. Então, a responsabilidade, né, que nós temos como filhos, né, aí a gente vai procurar estar realmente se parecendo com o Senhor Jesus, né, que Ele é o nosso exemplo, né? Por causa do caráter de Cristo e sua obra expiatória em nós. Enquanto permanecemos em Cristo, não pecaremos. Enquanto pecamos, não permaneceremos em Cristo. Então, ele deixa bem claro aqui, né, que não tem como as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, né? Ou você permanece, né, com Cristo e você não peca, mas ao contrário, se a pessoa peca, ela não tem Cristo, né? Isso aqui
uma situação, né, que ele fala daquela condição em que a pessoa ela peca deliberadamente, ela sabe, né, que aquilo está errado, né, e ela fala, eu vou fazer porque eu gosto, né. É bem diferente de alguém que num momento de uma fraqueza, né, num momento assim que ele não vigiou, né, e ele pecou, mas logo em seguida ele se arrepende, então é bem diferente disso, né? Aqui ele está falando daquela pessoa que deliberadamente sabe que aquilo é errado, mas eu vou fazer porque eu gosto, né? Eu sou assim mesmo e eu vou viver assim, né? Então aquela pessoa que não demonstra nenhum arrependimento, né? Então não tem como essa pessoa ter comunhão com Cristo, né? É uma coisa, uma exclui a outra. Por causa da origem diabólica do pecado. Pecado o que é? É transgredir, né? É errar o alvo. Por causa da qualidade divina da vida cristã. Por causa de depender das nossas ações a prova final, se somos filhos de Deus ou filho do diabo. Então, essa diferença bem clara, né, daqueles que realmente querem servir ao Senhor, né? Amor para com os irmãos, né? É um mandamento, aviso, consolação, modelo, ilustração prática. Atos falam mais alto do que as palavras. O espírito da verdade e o espírito do erro. Então, ele mostra, né, nesses versículos, né, chamando a atenção aí no versículo 10, né, a prova de que realmente já existe isso, né, o conflito e o contraste, né, deste espírito do erro, né, e o espírito da verdade, que estava operando ali no meio deles, e eles precisavam estar atentos a isso, né? Conhecer realmente a verdade para não ser enganado pelo espírito do erro, né? Aí ele fala sobre o amor, mais uma vez, né, dando continuidade, aí do capítulo 4, versículo 7 até o versículo 21, ele fala sobre o amor de Deus, a chamada do amor, a razão para o amor. Deus é amor, a prova do amor divino, o sacrifício de Deus, a exigência do amor. O amor de Deus para conosco exige o nosso amor para com os nossos irmãos, né? Então, aquele que foi alcançado por este amor de Deus deve demonstrar este amor de forma prática, né, em relação aos irmãos, aqueles que realmente, né, estão precisando. O resultado do amor da nossa parte, manifestação da presença de Deus, ousadia, ausência do temor que condena, ou seja, é uma pessoa totalmente transformada, né, quando ela pode realmente ter o amor de Deus em sua vida, né, na plenitude do amor de Deus, né, porque nem todos conseguem, né, ter essa manifestação, porque muitas vezes a pessoa realmente fica presa em coisas do passado, fica embaraçada com as coisas desta vida e não deixa, né, que o amor de Deus realmente inunde o seu coração e isso possa ser manifestado, né, em relação à família, em relação à obra de Deus, em relação aos irmãos. Então fica aquela coisa dividida, né? O amor, ele não se manifesta na sua plenitude. A prova do nosso amor. A prova do nosso amor para com Deus invisível. O amor para com o nosso irmão, que é feito e restaurado à imagem de Deus. O nosso amor a Deus encontra a sua manifestação na observância dos seus mandamentos. Então, duas coisas aí, né? A pessoa que tem o amor de Deus, ela vai manifestar esse amor amando ao seu irmão, né, que foi restaurado à imagem de Deus, né? Porque muitas vezes ali podia estar acontecendo esse tipo, né? As pessoas serem insensíveis às outras, né? E muitas vezes ali também ter essa questão, né, de egoísmo. Então, como que essa pessoa realmente podia estar dizendo, né, que tinha o amor de Deus, né?
Então não tem como. O amor de Deus, ele também, né, a pessoa vai observar os mandamentos do Senhor. Né? A pessoa que realmente ama o Senhor é aquela pessoa que vai ter o prazer de estar obedecendo, mesmo que seja uma coisa que a maioria não está fazendo, ou que ele aprendeu de uma outra forma, mas quando ele compreende, né, qual que é a vontade de Deus, o amor de Deus, aí ele vai observar os mandamentos, né, de Deus. Depois ele fala sobre a fé, que está aqui no versículo, capítulo 5, 4 a 12. A vitória da fé, o tríplice testemunho terrestre da fé, versículos 6 e 8. A água testifica do início do ministério de Cristo, inaugurado por seu batismo. O sangue testifica da sua morte, que trouxe a redenção. O Espírito testifica em todos os séculos a sua ressurreição e a vida sem fim. O testemunho celestial. Então, ele está mostrando aqui realmente aqueles, né, que têm essa fé verdadeira no Senhor. E como conclusão, nós vemos aqui, né, capítulo 5, versículo 13 a 21. Substância da confiança cristã e segurança ou certeza da vida eterna. Manifestação da confiança cristã. Exteriormente o poder de oferecer oração eficaz. Convicção eterna, sabemos. Depois a exortação final. Né? Então nós vemos aqui essa primeira epístola, como que ele pôde combater essas heresias, né, e falar, né, sobre a comunhão com Deus e o amor de Deus. Vamos agora para a segunda epístola de João. O tema é uma carta para uma família cristã em geral, né, que ele inicia falando sobre esta senhora, né, e seus filhos, para prevenir de falsas doutrinas, exortando-a à piedade prática. Escrita a membro dessa família com o propósito de instruí-lo quanto à atitude correta para os falsos mestres. Época em que os antinômios e gnósticos procuravam minar a fé. É dever obedecer à verdade e evitar comunhão com seus inimigos. Então, antinômios, aqueles que eram contrário à lei de Deus, né, a lei estabelecida por Deus, né, falando que não havia necessidade de nós conhecermos a lei de Deus, aquilo que foi escrito no Antigo Testamento, né, e não era necessário conhecermos, nem tampouco seguirmos, né. E os gnósticos que acreditavam naquela, que eles tinham a sabedoria de tudo e ensinavam muitas heresias, né, muitos pecados que as pessoas podiam fazer, que eles diziam que não tinham nenhum problema, né, porque eles conheciam tudo, né, aqueles que achavam, né, que eram o dono da verdade. Né. Porque foi escrita para divertir uma senhora cristã e hospitaleira a não atender a falsos mestres. É uma carta íntima, pessoal, dirigida a uma senhora cristã e sua família, mas desconhecida. Não sabemos, né, quem era esta família. Né? O autor, mais uma vez, João, né, ele poderia estar aí por volta dos seus 90 anos. Ele chama-se a si mesmo de presbítero, né, ou ancião. Provas, né, de que João escreveu. Nós encontramos aqui a palavra presbítero, né, vai em várias passagens, né, e também outras semelhanças, né, que nós encontramos aí na primeira carta de João, né, falando, tendo esse paralelo então com o segundo João 1. Né. E os pais da igreja citam como autor da carta Policarpo, Didaque e Anastácio. São os primeiros escritores, né, que atestam realmente que foi João. Né? Quando ela foi escrita? Entre 85 e 100 depois de Cristo.
contexto histórico em que essa carta foi escrita. O Evangelho alcançou a Ásia Menor, e devido ao seu crescimento começou a perseguição contra a igreja e as heresias começaram a aparecer. O gnosticismo expandia, conquistando líderes cristãos que afastaram da doutrina dos apóstolos e ensinavam heresias. Aí então precisava combater isso daí, né? Proteger sua vida devido à perseguição contra a igreja, para previr que alguns falsos mestres interceptassem a carta, né? Então era este, né, o conteúdo, né, que nós tínhamos nessa terceira aula. Que Deus abençoe a todos. Até a quarta aula, então. A paz do Senhor.